Uma gênia, uma louca, uma encrenqueira. Carlota era demais. Quando cismava com uma coisa ia até o fim. Meu Deus, ela é tenaz. Feia, devassa, promíscua, infiel, cachaceira, maconheira, maquiavélica, suja, golpista, megera, claudicante, vingativa, briguenta. Esses são um apanhado dos atributos que os historiadores luso-brasileiros costumam atribuir, a Carlota Joaquina nos seus livros, seja os livros didáticos, seja os livros mais acadêmicos. Agora eu te indago, será que realmente essa descrição que esses historiadores homens fizeram de Carlota Joaquina, será que realmente ela tem algum fundamento? Ou será que nesse angu histórico tem algum caroço machista? Eu sou Gisele Silva Rumin e no episódio desse mês de tretas do Brasil, nós vamos conversar um pouco sobre essa mulher controversa, Carlota Joaquina, que conseguiu a façanha de ser uma treta ambulante tanto na Europa como aqui no Brasil. Então aproveita a vinheta, corre lá, pega as suas castanholas e volta aqui comigo. Carlota Joaquina nasceu em Aranjuez, Espanha, em 25 de abril de 1775. Ela era filha primogênita do rei da Espanha, rei Carlos IV, e sua esposa, Maria Luísa de Parma. Recebeu uma educação aprimorada. Então ela era uma mulher muito letrada, falava vários idiomas, ela estudou história, geografia, regras de etiquetas na corte e seu esporte predileto era equitação. Aliás, diziam que ela montava melhor que muito homem. Infelizmente, por conta de um acidente, uma queda a cavalo, ela ficou coxa. Então é por isso que os historiadores descrevem ela como uma pessoa que andava de modo claudicante. Aliás, um ponto que já começa interessante na história da Carlota é a própria relação dos pais dela. Porque o rei Carlos IV, ele era reconhecidamente um banana, total banana. Já a mãe da Carlota, a Maria Luísa de Parma, era descrita como uma mulher inteligentíssima, com muita habilidade política, com muita luz própria. Na prática do governo espanhol, a Maria Luísa de Parma acabou usurpando o poder do marido. Então, além dela ser uma mulher inteligentíssima, ela tinha muita habilidade política. E a Carlota cresceu nesse meio. A mãe dela organizava festas maravilhosas na corte espanhola. Ela aprendeu um pouco dessa habilidade política da mãe. Então, assim, a vida da Carlota na corte da Espanha era maravilhosa. Dom João e Carlota Joaquina se casam quando ela tem 10 anos de idade e ele 17 anos de idade no ano de 1775. E esse casamento foi realizado para melhorar as relações diplomáticas entre Espanha e Portugal. Olha, tá para nascer um erro diplomático maior do que isso, porque qualquer pessoa que perdesse 5 minutos de seu tempo para observar tanto o noivo como a noiva já saberia que esse casamento ia ser um desastre, um absoluto e total desastre, como de fato realmente foi. Agora vamos aos fatos. A corte portuguesa era uma desgraça. Tem que ser falado, era uma desgraça, porque aquele povo não tinha festa, aquele povo só gostava de rezar, e com a ascensão ao trono da Rainha Maria, mãe do Dom João, uma onda política conservadora toma conta da corte. Na prática, o que isso significa? Significa que uma mulher como Carlota Joaquina, cheia de personalidade, letrada, que entendia de política, entendeu? Cheia de la passion, era um verdadeiro terremoto, uma verdadeira ofensa para a corte portuguesa e aos seus valores morais. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mulher que costuma ser inteligente, saber o que quer, falar o que pensa e ter personalidade, seja aqui no Brasil ou em Portugal, em qualquer parte no mundo, automaticamente é rotulada como alguém devasso, alguém que não presta, alguém que é uma ameaça. Gente, para piorar o negócio, do outro lado nós tínhamos o Dom João. Que, aliás, coitado do Dom João, ele nem foi educado para ser rei, porque quem seria rei era o irmão mais velho dele, o Dom José. Só que como o Dom José faleceu em 1788, o Dom João se torna o próximo na linha de sucessão. Então ele não recebeu uma educação para governar. Ele era retraído, ele era indeciso, ele tinha crises muito sérias de depressão.
não conseguia, né, andar muito tempo sem ficar cansado. Ele era gordo, era glutão. Bom, um dos passatempos prediletos dele, para vocês terem noção do tamanho da diferença de personalidade, era escutar canto gregoriano. Para acentuar o problema entre o casal, né? Segundo fofocas históricas, além do Dom João ter aversão por banho, ele também tinha aversão por mulheres, já que o relacionamento dele mais duradouro foi com o calmareiro. Sim, Dom João era meio que homossexual, né? E o seu namoradinho, Francisco de Souza Lobato, foi seu relacionamento mais duradouro. Então era óbvio que esse casal não ia dar certo, gente. Aliás, já começou a não dar certo 5 anos depois das núpcias realizadas em 1785, quando de fato, né, eles foram consumar o casamento. Porque na época da celebração, a Carlota ainda era uma criança, então tinha que esperar ela menstruar, ou seja, sinalizar que ela poderia dar filhos ao Dom João para que o casamento fosse consumado. Segundo o que consta, as fofocas históricas, na noite de núpcias ela bateu no Dom João. Exatamente. Ela deu uma mordida na orelha dele, arranhou e meteu um castição na cabeça dele. Tá curtindo o episódio, né? Eu sei, você adora Carlota Joaquina, eu também adoro Carlota Joaquina. Então, ajude esse canal a crescer. Compartilhe o podcast aí nas redes sociais, curta, comente esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, né? Indique o podcast para mais pessoas, porque isso faz com que os algoritmos das plataformas do YouTube ou das plataformas de podcast entendam que esse conteúdo relevante e ofereça ele para mais pessoas. Carlota Joaquina, então, via o Dom João como um cara fraco e inábil para governar e que facilmente se deixava ser manipulado por outras pessoas. E eu acrescento que ele era um burro, porque se ele deixasse ela manipular ele, francamente, ele teria se tornado um rei muito mais poderoso do que ele foi. E segundo os narradores históricos, um dos grandes motivos que levou ela a pegar muita birra dele e a começar a agir contra ele foi justamente o fato dele excluir ela de todas as decisões. Ao todo, para vocês terem uma ideia, a Carlota ela é associada a mais ou menos umas 5 conspirações, muitas das quais foi para destronar o Dom João. A primeira dessas conspirações já acontece em 1805, ficou conhecida como a Conspiração dos Fidalgos, e para explicar ela um pouquinho melhor eu vou precisar contextualizar você historicamente. O fato é que o Dom João ele se torna regente de Portugal em 1792, depois que a mãe dele, a Rainha Maria, foi diagnosticada com problemas mentais. Foi justamente no momento em que Dom João, né, subiu ao trono como regente que começa todo aquele problema provocado pelo Napoleão Bonaparte na Europa com a decretação do bloqueio continental contra a Inglaterra. E o que seria o bloqueio continental? Bom, o Napoleão determinou, né, que as nações fechassem os seus portos aos ingleses. E isso afetou diretamente Portugal. E por quê? Porque a Inglaterra era um maior parceiro comercial de Portugal, então seus portos ficavam abertos aos ingleses. Então, se Portugal acatasse Napoleão Bonaparte, romperia relações com a Inglaterra, seu maior parceiro. Se Portugal ficasse ao lado da Inglaterra, visivelmente ao lado da Inglaterra, Napoleão invadiria Portugal e arrasaria Portugal. Exatamente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E o fato é que, não sabendo o que fazer, Dom João não fazia nada, ia empurrando com sua imensa barriga, né, uma solução para este problema. E com essa indecisão, né, de não tomar uma decisão, a corte, os militares, os magistrados foram se dividindo ideologicamente. Uma parte queria apoiar a Inglaterra, outra parte queria apoiar, né, os franceses. Só que nesse meio desse caldeirão ideológico, muita gente começou a perceber o que Carlota Joaquina poderia ser uma regente muito melhor, né, muito mais letrada, muito mais cheia de personalidade que o Dom João. Para incrementar todo esse caldo problemático em Portugal, Dom João teve uma crise depressiva muito forte, caiu de cama, e como ele apresentou alguns sintomas semelhantes aos da Rainha Maria, as pessoas começaram a achar que ele também tinha problemas mentais. Então se espalhou por toda Portugal que o Dom João também não tinha aptidão, né, para reger aí Portugal, seja, né, como rei ou como regente. Mais um motivo, né, para que o golpe
fosse armado para trocar ele por Carlota Joaquina. Infelizmente alguém dedurou, né, a conspiração, e a conspiração foi desmantelada. Quem, né, fazia parte da corte foi exilado. Carlota também foi reclusa no Palácio de Queluz, a partir de então sacramentando um divórcio de fato entre o casal, que nunca mais morou junto, nem quando vieram para o Brasil, já que o Dom João passou a residir na Quinta da Boa Vista e a Carlota ficou reclusa numa chácara em Botafogo. No Brasil, Carlota quase vira a rainha da porra toda, e só não virou porque a anta do marido atrapalhou novamente. Com a corte portuguesa já residindo aqui no Brasil, chega da Europa a notícia de que a família real espanhola, os parentes da Carlota, haviam sido presos por Napoleão Bonaparte e o trono espanhol havia sido dado ao irmão do Napoleão. Mas o fato é que aqui na América do Sul haviam várias colônias que pertenciam à Espanha. E então o que acontece? Começou-se um movimento entre a nobreza desses países e os comerciantes, inclusive apoiado pela Inglaterra, para que a Carlota, né, ascendesse ao trono espanhol como regente, fazendo frente aí aos intentos do Napoleão Bonaparte. Dom João tinha interesse em agregar essas províncias espanholas ao reino de Portugal, mas ele sabia que se a Carlota ascendesse ao trono espanhol, ela jamais deixaria Portugal interferir nas questões relacionadas a essas províncias ou ao reino da Espanha, porque a Carlota defenderia muito mais os interesses espanhóis do que os portugueses. Então o que o Dom João fez? Começou a apoiar a pretensão, né, de um parente, um primo da Carlota Joaquina, ao trono da Espanha, inclusive casando a filha mais velha deles com esse suposto pretendente. Tudo isso para excluir a pretensão da sua esposa. Fato é que não deu nem para um nem para outro, né? Porque uma onda republicana, uma onda, né, ideológica que buscava a independência dessas províncias tomou toda a América do Sul e essas províncias acabaram decretando sua independência em relação ao trono espanhol. Em 1821, a família real portuguesa volta para Portugal e, estando em Portugal, as cortes portuguesas obrigam o Dom João a jurar solenemente respeitar a Constituição. Ou seja, na prática, as cortes portuguesas obrigaram o rei Dom João, né, naquele momento já rei, a abdicar, né, de governar de forma absolutista, impondo a ele uma monarquia constitucionalista. Gente, não teve Cristo que fizesse a Carlota jurar obedecer essa Constituição, e com isso, infelizmente, ela perde seus direitos civis e seus direitos políticos. Ela foi exilada, ela foi isolada, mas mesmo exilada, mesmo isolada, em 1824, ela tenta novamente dar outro golpe em Dom João. Dessa vez ela queria destronar o Dom João para colocar no lugar o seu filho predileto, o Dom Miguel. Não deu muito certo, infelizmente. O Dom João VI morre em 1826 em circunstâncias misteriosas, porque ele apresentava sintomas de envenenamento. E por óbvio, né, depois de morto, quem levou a culpa foi a Carlota Joaquina, muito embora não tenha sido nada provado. Em 7 de janeiro de 1830, Carlota nos deixa. Ela morre, aparentemente de uma doença no útero, talvez um câncer. Morreu pobre, morreu falida, morreu esquecida e abandonada, inclusive pelos filhos. Infelizmente, o tempo de vídeo ele é curto demais para dar uma visão um pouco mais alargada sobre o quão extraordinária a Carlota Joaquina foi e como foi nociva as fofocas que a envolveram, e mais nociva ainda a forma como ela foi retratada. Um grande exemplo disso é a dúvida que lançam sobre a paternidade de Dom João a respeito dos filhos do casal, que foi algo que já surgia na época, né, da constância do casamento dos dois, mas que nunca foi provado. Talvez tenha sido infiel, provavelmente foi, mas talvez não tenha sido tanto como os historiadores insistem em retratar. Para completar esse vídeo, eu vou trazer algumas curiosidades interessantes sobre a Carlota Joaquina, então segue aqui comigo. Primeira curiosidade sobre a Carlota é que ela era uma diplomata por natureza. Exatamente. Em muitas questões externas da coroa portuguesa com outros países, a Carlota era nomeada para interferir porque ela tinha essa habilidade de negociação. Outra curiosidade sobre a Carlota é que ela fumava diamba.
Não sei se você sabe, diamba é o modo como os africanos chamam a maconha, né? Então ela era chegadinha ali numa ervinha do capeta. Outro ponto, ela costumava tomar em torno de 2 litros de cachaça por dia. E ela não tomava pura não. Sabe o que ela fazia? Ela misturava a cachaçinha com limão e açúcar. Então dizem que foi Carlota Joaquina que inventou a nossa amada caipirinha. Uma última curiosidade sobre a Carlota é espetacular, gente. Ela tomava banho de mar pelada. Exatamente. Dizem que ela se banhava no mar pelado na praia do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Esse foi um pouco do resumo, né, da história de Carlota Joaquina, uma mulher que eu simplesmente reputo como extraordinária. Sim, e eu acho que ela é injustiçada e ela deveria se tornar ícone do feminismo. Porque se você for parar para pensar, é muito fácil você admirar mulheres que conseguiram realmente chegar em posições de poder por mérito próprio. Agora, difícil o feminismo é reconhecer, né, essas mulheres como Carlota Joaquina, que a vida inteira lutou para ter voz política, para ter liberdade, e por conta dessa luta teve a imagem, a memória dela completamente aviltada pelos historiadores, que é algo que acontece até hoje com mulheres que buscam exercer sua liberdade, seja sexual, seja política. É o que mais nós vemos, mulheres terem a sua imagem denegrida por querer ser livre. Então é isso, pessoal, eu agradeço imensamente a você que me aturou até aqui, o final desse episódio. Um super beijo, sabor caipirinha, ao som de castanholas para vocês. Um beijo e até a próxima.